Muito bom. Bom, já está gravando, então bom dia a todos. Gostaria de agradecer muito pela presença de cada um de vocês, especialmente aqui da Célia Chaves, nossa convidada, uma peça fundamental na criação da PNAF. Como o Fernando falou, né, gostaria de pedir para quem estiver entrando já para ir se apresentando no chat, dizendo de onde é, qual curso de graduação, se já é formado, se não é. Vou me apresentar, me chamo Vitor. Faço parte do NUSAF, sou aluno de farmácia aqui da UFRJ de Macaé. Aqui quem está presente também é Fernando, nossa coordenadora do NUSAF, Daniele, a Luísa também e outros integrantes do nosso projeto de extensão. E nessa live, nosso intuito hoje é conversar um pouco sobre a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. É, Nesse ano de 2024, nós estamos tendo a oportunidade de comemorar 20 anos da criação dessa política tão importante para a nossa saúde pública no Brasil. E nós convidamos a Célia Chaves, como eu disse, uma peça fundamental para a criação da PNAF. A Célia Chaves, que foi docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul por bastante tempo, como a gente estava conversando com a Diante, né? E atualmente, né, pode até me corrigir se estivermos errados, mas ela é conselheira e coordenadora da Comissão de Assistência Farmacêutica do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Muito chique, tá? Bom, eu gostaria muito de agradecer novamente pela sua presença, pela sua disponibilidade. E já para iniciarmos a live, a gente gostaria, Célia, que a senhora comentasse um pouco, né, sobre como que foi o contexto da criação da PNAF, como que era o diálogo com o governo na época e qual foi o motivo, de fato, da criação da PNAF. Sinta-se à vontade. E antes disso, eu gostaria de pedir para que todos pudessem, né, permanecer com os microfones fechados. Depois a gente abre para a gente dialogar, tirar dúvidas e tudo mais, tá bom? Fica à vontade, Célia. Obrigada, obrigada, Vitor, todos e todas, todos os presentes. Dizer que é um prazer, né? Agradecer muito aí o convite feito. Sempre é um prazer falar dessas coisas, né? E principalmente aí para o meio acadêmico e para colegas também, que eu imagino possam estar aqui ou depois possam nos assistir. Bom, você pergunta daquele momento histórico, né? Mas na realidade a construção da política ela não começa ali, né? Em 2002, 2003, 2004, ela começa bem antes, né? E assim, daquilo que eu participei, que a gente lutou para construir essa política, inclusive lutou para conseguir ter realizado uma conferência de assistência farmacêutica bem antes de 2003, né? Muito antes disso, né? Na realidade, a partir da oitava conferência, que eu tive o prazer de participar, nós já vínhamos tentando, né, realizar a conferência temática, né, na área de assistência farmacêutica. E a partir dali, nas conferências que se seguiram, a gente aprovava, inclusive, essa possibilidade. E logo depois da oitava, que foi em 86, em 87, nós participamos do processo constituinte, onde defendemos já uma proposta de assistência farmacêutica, né? Estávamos lá, das pessoas que talvez vocês já ouviram falar e que talvez eu volte a falar, eu e o Norberto Reck, né? Que veio a ser o primeiro, praticamente o pai da nossa política de assistência farmacêutica. Então, nós estávamos lá na Constituinte, eu tive inclusive a honra de fazer o depoimento na Comissão de Saúde da Constituinte, defendendo, né, aquilo que nós entendíamos deveria ser uma política de assistência farmacêutica dentro do Sistema Único de Saúde, desta política de saúde que vinha, né, sendo construída a partir da oitava, por dentro da Constituinte. E, na sequência, saiu a Lei 8080, onde a gente, inclusive, conseguiu colocar ali, né, entre as atividades do SUS, da questão do atendimento e da terapêutica, inclusive farmacêutica, né? A gente começa ali a expressar, né, o que queríamos. E, na sequência, né, do ano
no ano da própria Constituinte, em 80, da Constituição já, né, promulgada em 88, teve um outro encontro importante, o primeiro encontro nacional de assistência farmacêutica e política de medicamentos. Vejam que apontava para um outro tipo de política, não a de assistência, a de medicamentos. Isso ocorreu em 88, e dali resultou um documento que até hoje é referenciado, né, chamado de Carta de Brasília, que tem mais ou menos o mesmo conteúdo do documento farmacêutico na Constituinte, que nós apresentamos, né, lá na Constituinte. Tivemos, inclusive, o prazer de entregar pessoalmente para o deputado Ulisses Guimarães, né, que era o presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Então, a gente já vinha construindo ali, né, as bases que depois vieram a constituir. Isso nos anos 80. Depois, nos anos 90, teve um outro movimento que a gente achou, bom, agora nós vamos chamar a nossa conferência e vamos ter a nossa política de assistência farmacêutica. Porque teve um seminário que foi organizado por uma outra figura que eu acho que vocês devem conhecer bem, que é aí do Rio de Janeiro, o professor Bermudes, Jorge Bermudes, da Fiocruz, da ENSP. Ele coordenou esse seminário que se chamava Assistência Farmacêutica, Acesso aos Medicamentos e Qualidade de Vida, Rumos e Perspectivas no Brasil. E aí, assim, nesse documento a gente dizia, tem que ter uma política de assistência farmacêutica, tem que ter uma conferência de assistência farmacêutica para discutir, para chamar essa política. Infelizmente, não conseguimos. O que conseguimos foi avançar para a política de medicamentos, que talvez vocês conheçam, né? A política, né? Que é uma portaria do Ministério da Saúde, né? 3916, que é de 98. E ela foi antecedida por um outro seminário que aí foi assim já direcionado, né, para a construção. A gente já tinha inclusive um esboço, né? Eu participei ativamente disso pela FENAFAR, pela Federação Nacional dos Farmacêuticos. Então a gente já tinha um esboço do que depois veio a ser, né, a portaria da política de medicamentos. Então foi o que deu para construir naquele momento. Né? Então, apesar de, por dentro dessa discussão, a gente está discutindo a reorganização da assistência farmacêutica, enfim, mas, né, saiu esse documento como uma política de medicamentos. Até que a gente chega, então, nos anos 2000. Né? E o contexto político que propiciou justamente a gente, então, depois de tanto tempo, de tanta luta, conseguir tanto realizar a conferência quanto chegar a uma formulação de política foi a mudança de governo, né? Porque nós vínhamos de um governo neoliberal dos anos 90 e com a eleição do presidente Lula em 2002, né, que assumiu um primeiro mandato em 2003, já se começou ali a articular todo um diagnóstico de como é que estava a assistência farmacêutica por dentro do Ministério. E aí foi fundamental a participação, tanto do professor Bermudes quanto do professor Norberto Reck, né, que estavam na comissão ali de transição do governo, que fizeram o diagnóstico de que a parte de medicamentos ela estava completamente pulverizada dentro, não existia o departamento de assistência farmacêutica, a questão do medicamento estava pulverizada por dentro do Ministério. Eles encontraram mais de 20 programas diferentes que tratavam do medicamento, tinha redundância, né, de aporte de medicamentos por um e por outro programa, um caos estabelecido total, uma desorganização, sem um financiamento constante, permanente, que garantisse efetivamente o acesso a esses medicamentos, enfim. E a partir dali, então, eles iniciaram uma reestruturação, primeiro com a criação do departamento de assistência farmacêutica, que não existia, e a organizar toda essa questão, né, de como propiciar um acesso de forma que efetivamente se garantisse, sem dúvida foi a presença destas pessoas naquele momento, num governo, né, aí popular, democrático, com outra concepção, que se conseguiu realizar a primeira conferência e, na sequência, no ano seguinte, já realizamos no primeiro ano de governo, né? Em 2003 já conseguimos realizar
a conferência no Brasil inteiro, né? Todos os estados fizeram conferência, um número imenso de municípios, então foi assim uma movimentação muito grande em todo o país, num ano de início de governo, foi uma coisa realmente assim, eu acho que não sei se a gente conseguiria fazer nos dias de hoje aquela mesma mobilização. E que a partir dali, né, ficou, digamos assim, bem mais fácil da gente conseguir transformar, né, o que se discutiu na conferência numa política de medicamentos. Acho que é um pouco isso. Não sei se respondi a todas as tuas dúvidas e Foi, indagações. foi sim. Inclusive, até vou frisar que pelo que a Fernanda colocou aqui no chat, se alguém tiver dúvidas para irem colocando aqui, para depois a gente ler, a gente debater um pouco mais sobre isso. Mas, assim, pelo que a gente pode ver, realmente a luta para conseguir o acesso a medicamentos, a saúde pública no Brasil realmente foi marcada por muita história, muita coisa. E, assim, é importante, sempre é importante a gente ter pessoas ativas, pessoas inconformadas com coisas que a gente não concorda, para a gente lutar pelo que a gente acredita ser o certo, né? E assim, gostaria de perguntar para a senhora como é que foi, quais são os principais resultados alcançados pela PNAF ao longo desses 20 anos, quais foram as melhorias significativas, justamente no acesso aos medicamentos essenciais e também no cuidado farmacêutico. Ah, sem dúvida, né? Eu acho que foram muitos. Eu até peguei assim, voltei lá nos eixos da política. Se a gente for olhar, nós temos 13 eixos, né? Na política, eixos estratégicos que mostram aonde nós precisaríamos atuar para efetivamente garantir, né, o acesso. E de cara, o primeiro eixo é justamente o da garantia do acesso e da equidade. E sem dúvida, se a gente for verificar, inclusive, quando fez 10 anos, em 2014, teve uma avaliação, né, baseada, inclusive, no que se tinha discutido lá na conferência, as propostas que a gente tinha levantadas, mais de 500 propostas que compuseram, né, o relatório que está aqui nesse livrinho, que eu tive a honra, né, de ser, inclusive, acho que não comentei, a coordenadora da relatoria dessa conferência, né? Então, eu posso dizer que eu li todas essas mais de 500 propostas, e na avaliação dos 10 anos, a gente chegou à conclusão de que praticamente quase a metade das propostas, né, que foram levantadas, foram sugeridas e que foram aprovadas, tiveram algum andamento. E, né, assim, mais robusto, né, digamos assim. E quase uma outra metade, de alguma forma, foram contempladas. Então, a política realmente tentou dar resposta aos anseios que foram traduzidas, né, naquela mobilização que se fez para a realização da conferência. E olhando outros eixos, como, por exemplo, o eixo dos serviços, né, dos serviços farmacêuticos. Nós tivemos, né, logo em seguida, por exemplo, a organização do programa Qualifar, né, do Qualifar SUS, né, da qualificação dos serviços farmacêuticos, um programa que tem até hoje e que tem garantido que os municípios consigam se estruturar, né? Porque o programa tem 4 eixos, né? O eixo da estrutura, o eixo da educação, o eixo da informação e o eixo do cuidado. E com recursos, né? Para que os municípios se estruturem para conseguir e possam formar os profissionais e que possam, enfim, colocar em prática, né, a questão do cuidado farmacêutico. Isso foi uma coisa que possibilitou realmente a gente avançar para uma coisa para além do medicamento. Né? Porque essa era uma das questões que a gente vinha há anos lutando. A assistência farmacêutica não é só o produto, não é só o medicamento, não basta ter o medicamento em mãos e até entregar o medicamento para o usuário que está resolvida a situação. Você tem uma série de outras ações que precisam ser realizadas, desenvolvidas pelo profissional e por outros profissionais também, não só o farmacêutico, mas principalmente por ele, para que efetivamente esse medicamento seja corretamente utilizado, né, com uso racional e possa ter efetividade.
Então, isso foi, sem dúvida, uma coisa importante. E todo o processo de organização também, né, da descentralização, de como repartir, né, com os entes, né, os três entes do município, do Estado e da União, as responsabilidades. No eixo da educação, nós crescemos muito, gente, vocês não têm ideia, todo o processo de reforma curricular que a gente já vinha desenvolvendo e que também, meio que paralelo, né, à construção da política, a gente fez todo um processo de reforma curricular, né, dos cursos de farmácia. Mas, por exemplo, toda a parte de pós-graduação, tanto no lato sensu, né, os cursos de especialização, quanto os cursos de pós-graduação que nós temos hoje um programa em rede com 9 universidades, com mestrado e doutorado na área de assistência farmacêutica, uma coisa impensável, né? Talvez há 10 ou 20 anos atrás. Tivemos a criação da Comare, né? Que faz a avaliação das novas tecnologias, que possibilita uma atualização periódica, que é inclusive um outro eixo, né, importante da política, a questão da constante atualização, né, da Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais. Temos o aprimoramento da própria questão da sanitária, da Anvisa, da CEMED, da Câmara de Medicamentos, de regulação de preços. Olha, enfim, são inúmeras, assim, né, tem alguns gargalos, por óbvio, né, mas são inúmeros. E, por fim, o 13º, e não menos importante, eixo da política, que é justamente o uso racional de medicamentos, né, que aí eu tenho um apreço até especial, porque eu faço parte do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional. Inclusive, a semana que vem estou indo para Brasília para a reunião presencial, felizmente, voltando às presenciais para essa discussão. É um comitê que se criou em 2007, está funcionando até hoje, já fez, eu acho que 6 congressos, 5 edições do Prêmio do Uso Racional, tem diversas publicações, enfim, a gente tem conseguido, né, através desse comitê, promover, né, o uso racional. Então, não ficar naquela questão só de fornecer o medicamento e está resolvido. Não, nós precisamos fazer isso com o serviço, com a qualidade devida. Verdade. Um dos pontos que a senhora comentou e que até me fez pensar um pouco, que realmente, assim, a profissão farmacêutica ela é muito rica, né? Tem muitas coisas, muitas coisas para a gente aprender a viver ainda. E a profissão farmacêutica não pode estar só restrita aos medicamentos em si. Como a senhora comentou, envolve muita coisa, atenção farmacêutica, o uso racional mesmo, o uso correto. Hoje em dia a gente vê muitas coisas, até mesmo como a gente estava comentando um pouco antes, sobre o avanço da tecnologia, da internet. A gente vê muito por aí o uso irracional, o uso incorreto dos medicamentos, e é muito importante o farmacêutico estar ali presente para justamente agir nessas horas onde a gente vê que tem esses erros. E assim, a gente gostaria de perguntar para a senhora quais são os principais desafios enfrentados atualmente pela FINAF. Se a senhora acha que existe alguns desafios que a gente já vive atualmente ou que poderão vir futuramente. Fique à vontade. Ai, são muitos, né? São muitos. Tem algumas coisas da PNAF que não evoluíram como a gente gostaria que tivessem evoluído. Um deles é a questão dos fitoterápicos, né, das plantas medicinais, dos fitoterápicos. Um dos eixos da PNAF é específica em relação a essa questão, e, infelizmente, a gente tem uma política, né, de fitoterápicos e plantas medicinais, nós temos um programa, nós temos, enfim, né, algumas coisas que conseguimos construir aí ao longo dos anos, né? A política é de 2006 e o programa, né, que foi construído depois em cima da política é de 2008, né? Então já tem um tempo, mas a gente não conseguiu evoluir. E num país como o nosso, com a riqueza, né, que nós temos, da flora medicinal que nós temos, é triste ver que tem uma questão que poderia estar também contribuindo muito para o aumento do acesso, né, de medicamentos
enfim, né, de medicamentos, no caso de fisioterápicos, e infelizmente a gente não conseguiu avançar. Um outro grande gargalo que, sem dúvida, a gente ainda tem é a questão da nossa total dependência dos IFAs, né, dos insumos farmacêuticos ativos, né, da matéria-prima para a gente fazer o medicamento, né? Nós hoje somos mais dependentes do que éramos no século passado. É uma coisa, assim, terrível, né? A gente está vivendo, por exemplo, agora, não sei se vocês viram, não muito na mídia, né? Mas nos grupos aí a gente está vendo o problema da rifampicina, né? Que um dos grandes fabricantes da matéria-prima fechou a produção e está faltando rifampicina, que é um medicamento fundamental, né? Para a terapia da tuberculose. O mundo inteiro tá passando por esse problema. Claro, não é um problema só do Brasil, mas é um problema que nós poderíamos ter resolvido, né? A Rifam, para mim também, eu chamo a Rifam, é muito cara para mim, até porque a minha dissertação de mestrado foi com a rifampicina, lá nos anos 80, quando o nosso laboratório aqui do estado do Rio Grande do Sul, que não existe mais, laboratório farmacêutico, produzia a suspensão de rifampicina. E eu trabalhei com a formulação, enfim, e aí eu fico muito triste de ver que tantos anos depois, praticamente mais de 40 anos, eu terminei meu mestrado em 80, 44 anos depois, a gente ainda luta para garantir um produto que poderia estar sendo, né, de repente, produzido pelo Brasil. E assim, todos os outros, né, a questão toda da dependência, a questão das patentes, que impede efetivamente o maior acesso. Então, eu acho que são gargalos assim que a política, apesar de ter o estímulo à pesquisa, de ter estímulo ao desenvolvimento, sem dúvida, né? Vocês aí também conhecem tão bem, tão próximo de vocês, a Fiocruz. A Fiocruz faz, né, pesquisa inúmeras, né? Eu estava até olhando no site da Fiocruz, mais de 1.000, né, projetos de pesquisa direcionados às nossas necessidades, mas ainda é pouco, porque a gente não consegue transformar esta pesquisa em realmente no produto que precisa, né, estar na mão, né, nas nossas mãos, dos profissionais farmacêuticos e depois dos usuários para efetivamente resolver os seus problemas. E, sem dúvida, ainda temos também um grande gargalo, que é a questão do financiamento, né? Isso aí. E agora estamos na iminência de mais um corte de gastos, né? Mais uma possibilidade aí de virmos a ter mais cortes ainda, além dos que efetivamente já tivemos e viemos tendo, né? Desde que se construiu o SUS, que a gente luta para ter o financiamento adequado do SUS, nunca se conseguiu, e cada vez parece que tem menos, né? Se corta mais, tem menos o recurso, e isso impacta em tudo, né? Sem recurso você não consegue contratar, você não consegue ter a estrutura adequada. E talvez também um outro grande problema que eu acho que nós vamos começar a viver a partir de agora no setor público, infelizmente também uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, não sei se vocês viram, de flexibilizar, de permitir a contratação para o setor público por qualquer forma de contratação, ou seja, não é mais obrigatório regime jurídico único no serviço público federal e extensivo aos demais, para a contratação de pessoal. Isso vai aumentar as terceirizações, as pejotizações, as privatizações, todos os mecanismos que levam que a gente não consiga ter uma gestão adequada, né, dos serviços, porque você não sabe nem com quem você vai contar amanhã, né? Quem é o pessoal que você tem, quer dizer, você vai investir em formação dessas pessoas e amanhã já não são os mesmos. Eu vejo assim bem preocupante, né, esse nosso próximo momento, sem recursos e com essa possibilidade assim de total flexibilização para a própria gestão, né, do sistema. A gente percebe que, assim, durante essa história da criação do PNAF, da saúde pública, a gente vê muitas conquistas, muitas coisas que a gente conseguiu com bastante luta, mas também a gente vê que tem muitas coisas para serem resolvidas ainda.
E assim, é importante sempre ter pessoas, como eu tinha comentado antes, pessoas inconformadas para a gente tentar lutar, para a gente conseguir, de fato, uma saúde ideal, né, que a gente acredita ser o certo. E assim, Célia, a senhora acredita que onde que a gente poderia resolver, se a senhora tem em mente, em que a gente poderia resolver esses gargalos, né, que a senhora comentou, onde a gente poderia agir, se existe algum lugar que a gente poderia trabalhar mais, como que a senhora acha que a gente poderia solucionar esses problemas? Bom, para solucionar depende de decisões políticas, né? E as decisões políticas nem sempre estão nas nossas mãos, né? Embora, às vezes, né, de uma certa forma, a gente tem nas mãos a forma de lutar, pelo menos, né? Que eu acho que é que nos resta é continuar lutando. E sem dúvida, uma das vertentes, né, dessa luta é o controle social, né? Eu acredito no controle social, até porque eu, né, ajudei a construir esse controle social ao longo aí dos anos, tenho participado, já é a minha terceira passagem pelo Conselho Estadual de Saúde, que inclusive já fui presidente na segunda passagem, já estive também no Conselho Nacional, na Comissão de Assistência Farmacêutica, na Comissão de Educação Permanente, e acredito que é por dentro do controle social que a gente consegue fazer o tensionamento necessário para que a gente consiga minimamente resistir aos ataques que efetivamente a gente no dia a dia vem sofrendo. E também temos algumas outras formas de lutar, né? Digamos assim, de uma forma paralela ao controle social, que é, por exemplo, o nosso projeto Integra, né? Eu não sei se vocês já conhecem, a Luísa participa dele, é um projeto que a gente tem com a Fiocruz, com o Conselho Nacional de Saúde, a OPAS, enfim, e que a gente vem, né, há muito tempo. A Federação Nacional dos Farmacêuticos, a escola, já vinham há muito tempo, né, a gente fazendo a discussão, por exemplo, através de seminários de assistência farmacêutica, desde lá dos anos 90. Ou melhor, desde o início dos anos 2000, não chegou a ser 90, dos anos 2000, 2005, a gente começou a fazer os seminários. E aí, com a criação do projeto Integra, a gente ampliou mais, né, essas construções. E, por exemplo, do último seminário saiu esta publicação aqui, que eu também recomendo, né, acessar o nosso site do Projeto Integra, que é uma publicação que é oriunda do último simpósio, do nono simpósio, e que são as políticas públicas integradas para fortalecer o SUS. E aqui a gente discute muito isso, que perpassa aí pela política, né? A gente discute o acesso, a gente discute o desabastecimento, a gente discute os serviços e fizemos propostas, né? Foi feita toda uma discussão de diagnosticar quais são os problemas, né? Que se encontrou em cada uma dessas questões. E fizemos muitas propostas, né? Semelhante ao que se faz numa conferência de saúde, a gente fez numa escala menor, com um público mais reduzido, de uma forma mais assim, mais, digamos assim, mais pontual, mais até técnica, né? Fizemos essa discussão e apontamos uma série de propostas que, no nosso entender, podem propiciar, né, uma vez, né, colocadas em prática, que a gente consiga resolver algum desses gargalos. Porque a gente está tentando, né, desde que a gente fez a primeira conferência, a gente está tentando fazer a segunda e não consegue. Tem sido muito difícil, a gente já teve muitos embates lá no Conselho Nacional de Saúde, várias outras conferências temáticas já tiveram a sua segunda, terceira, quarta, quinta edição, né? E a nossa, infelizmente, agora mesmo nós estamos, né, organizando a quinta Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, que vai acontecer o ano que vem, né? Aí a primeira aconteceu junto, né, no ano da oitava conferência. Já estamos conseguindo chegar na quinta, tudo bem, né? A nossa primeira foi 2003, mas já dava tempo, né? Já faz 21 anos. Já tá maior de idade, né? A nossa conferência já estava na hora de dar cria, né? Já estava na hora de ter uma segunda. E a gente não consegue. Então, a gente se utiliza de outros mecanismos, né? Os simpósios do Integra são um, e o outro mecanismo que nós estamos realizando agora, presentemente, é o nosso curso,
direito, né? Direito à assistência farmacêutica, protagonismo do controle social. Esse aqui é uma publicação que tem o conteúdo de um curso autoinstitucional, não sei se de repente, talvez, quem sabe, alguém daqui pode estar inscrito, né? A gente abriu a inscrição agora em novembro, estamos iniciando, acho que estamos na segunda semana, né, Luísa, de andamento do curso autoinstrucional, mas a gente tem tutores que estão acompanhando, e esse curso, depois a gente vai levar ele presencial, porque agora está autoinstrucional, assim, né, no formato remoto, online, mas a gente pretende levar para os conselhos, né, de saúde, para fomentar a criação de comissões de assistência farmacêutica dentro dos conselhos. Porque acreditem, mesmo, até nos conselhos estaduais, não são todos os que têm comissão de assistência farmacêutica. Nosso aqui do Rio Grande do Sul tem, tenho a honra de agora estar coordenando essa comissão, que já foi coordenada anteriormente pela nossa colega Irene Prazeres, que é da Bahia, que é uma das, das conteudistas, né, desse material aqui, uma das nossas tutoras, que, que desenvolveu muito, né, a nossa comissão, mas a gente fez um levantamento e não são todos, praticamente metade dos estados não tem uma comissão funcionando permanente de assistência. E nos municípios, muito menos, né? Às vezes, nem nas capitais existe uma comissão. E através de uma comissão de assistência farmacêutica dentro do controle social, você pode fazer muita coisa. Você pode provocar, né, o governo, porque você acompanha, inclusive, a política no Estado, né? Por exemplo, o meu Estado agora, só recentemente, é que teve a aprovação de uma política estadual de assistência farmacêutica. Até então era a política nacional que dava, né, todo o encaminhamento. Agora já tem uma política estadual. Mas igual a política nacional também tem que ser respeitada, tem que ser obedecida, né, no nível estadual e no municipal. E uma comissão, ela ajuda muito em a gente cobrar efetivamente a execução da política, né? Que tem que ser transformada nos estados e nos municípios, assim como na União, nos planos, né? Nos planos plurianuais, né? Dos 4 anos, né? De governo, e depois transformado nas programações anuais, e depois avaliados através dos relatórios de gestão. Tudo isso a gente traz aqui nessa publicação, nesse curso, para orientar as pessoas a buscarem, né, este caminho que é mais um que a gente pode utilizar para lutar, para, enfim, reivindicar, né, até que a gente consiga vencer, né, os gargalos, que sem dúvida são muitos. Isso aí. Permanecer constante, um dia a gente consegue. Com certeza. E aí, já finalizando já, a gente gostaria de perguntar para a senhora quais que foram as principais lições e o que que nós podemos aprender ao longo desses 20 anos da PNAF, o que que a implementação dessa política pode servir de exemplo para outras áreas de saúde pública no Brasil. Bom, eu não tenho assim uma vivência muito grande de muitas outras áreas, né? De como é que elas se organizaram, como é que elas conseguiram construir as suas políticas. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem assim de poder dizer que foi a forma como a gente fez todo o processo de construção e acho que também o de implementação é justamente com a participação social, com a participação da comunidade, com a participação de outros atores que não os gestores, né, do sistema de saúde. Porque por mais que os gestores tenham boas intenções, né, por mais que os gestores tenham a política correta e queiram implementá-la, é fundamental a participação dos trabalhadores que estão no serviço, mas também dos trabalhadores que estão nas entidades, nas instituições, que conseguem ter, muitas vezes, uma visão de fora, né, que consegue, muitas vezes, enxergar o que quem está por dentro do serviço muitas vezes não enxerga. E, sem dúvida, com a participação da comunidade, com a participação do usuário, com a participação de quem efetivamente é um beneficiado, né,
pelo serviço, pela aplicação da política, que existe para isso, né? Existe para que o nosso usuário, né, do sistema de saúde do nosso país seja beneficiado. Então, ele tem que participar, ele tem que ter voz, ele tem que dizer se o que está sendo oferecido é o suficiente ou não, é adequado ou não, está atendendo ou não às suas necessidades, ele tem que ter essa voz. E eu acho que a nossa política, tanto antes da sua, né, todo o seu processo de construção, né, tudo que veio antes da gente conseguir ter a política, quanto o que a gente foi implementando ao longo dos anos, teve essa participação, está tendo essa participação. E aí eu acho que ela é fundamental. Então, se outras políticas não utilizam, né, esse formato, eu acredito que sim, que algumas a gente pelo menos tem conhecimento, né, de que algumas o fazem desta maneira, mas se tem alguma que não faça, a gente entende que deve ser assim, deve ser dessa forma, né, com a participação de todos os atores que, de alguma forma ou de outra, tenham a necessidade e devam estar participando. Eu acho que é um pouco por aí. Bom, é isso. Gostaria, assim, de deixar claro para todo mundo que fica à vontade agora para conversar. Quem quiser tirar dúvidas, mandar aqui no chat, ou até mesmo abrir o microfone para a gente debater. Eu acho que fica até um pouco melhor, né? Mas desde Com já, certeza, Célia, à agradeço disposição. muito pela sua presença. Eu, não só como aluno, né, mas, aliás, eu como aluno gostaria muito de agradecer pela sua presença, não só por estar participando aqui assim, mas porque você foi uma peça fundamental na criação da PNAF, então todo o seu inconformismo, tudo que você lutou, eu agradeço muito por essa luta. Também outras pessoas que sempre estão presentes aqui na luta, né, pela saúde pública. Gostaria de agradecer muito por todas as pessoas que lutam pelo aquilo que a gente acredita ser o certo, né? Então, vou deixar um espaço aqui aberto para quem quiser tirar dúvidas, conversar sobre alguma coisa. Fique à vontade, gente. Mas desde já, agradeço muito, Sally. Imagina. Para mim sempre é um prazer falar dessas coisas todas, porque eu estava comentando nisso antes da gente iniciar a atividade. Isso dá um gás novo, né? Dá um ânimo novo para a gente justamente continuar tendo a força necessária para continuar lutando. Estou à disposição aí, sim. Quem quiser questionar alguma coisa, perguntar, enfim, querer saber mais alguma coisa desse processo todo aí que a gente vivenciou durante todos esses anos. E que estamos vivenciando ainda, né? 20 anos com muitas histórias, né? Com certeza. Eu queria fazer uma pergunta séria. É, Passa. a gente conseguiu perceber, né, que você está muito envolvida assim nessa questão do controle social, né, algo que você acredita muito, né, como elemento transformador assim das políticas no Brasil. E eu queria, assim, saber um pouco mais, assim, da sua visão, o que que impede as pessoas realmente participarem, né, se envolverem nos conselhos, nas conferências, né? A gente tem a oportunidade de participar aqui no município e às vezes a gente percebe, assim, que poucas pessoas estão envolvidas, não conhecem muito bem, assim, a nível local e nacional, né? Como a senhora percebe assim que atrapalha, né? O que poderia ser uma alternativa para fortalecer essa questão da participação da sociedade nas políticas? Eu acho que uma das questões é talvez o desconhecimento, né? Nós percebemos que a maioria, dá para dizer com certeza que a maioria da população desconhece a existência e muito mais, né, desconhecendo a existência, então, muito mais o papel que os conselhos podem desempenhar. Então, esse é um problema, né? Você não sabe que existe aquilo, você não tem ideia que aquele pode ser um caminho para você reivindicar, né, aquilo
que você, talvez ali no dia a dia, né, e todos os dias está pensando, né, eu quero ter acesso, eu tenho esse direito e tal. Aliás, tem algumas pessoas que sequer têm o conhecimento de que têm direito, né, às vezes, a um tipo de medicamento, elas não têm, às vezes, nem essa noção de que elas têm esse direito. E quando sabem que têm direito, elas não sabem, muitas vezes, aonde recorrer para garantir ou para buscar esse direito. E os conselhos seria, né, um canal. Então, o desconhecimento me parece que é um dos grandes motivos, né? E isso, inclusive, levou o Conselho Nacional, agora na última conferência que teve, a 17ª, a lançar uma campanha que está em curso para o incentivo à construção dos conselhos locais de saúde, que é uma coisa que ainda não se tem também, assim, né, totalmente espraiado, né, em todo o país. Então, seria em cada unidade de saúde você constituir um conselho, porque aí, naquele local, minimamente, as pessoas vão, né, pelo menos aquelas que buscam, né, a sua unidade, ou que são buscadas, de repente, pelo agente comunitário, enfim, estas pessoas, pelo menos, tomariam conhecimento, saberiam que existe o controle social e que por aí porque por ali já poderia começar esse processo, né, ascendente de participação, porque minimamente ali na unidade ela consegue ir, porque, por exemplo, o meu conselho municipal aqui de saúde de Porto Alegre, eu também sou conselheira, sou suplente, mas sou conselheira, tenho que muitas vezes estar ali, são reuniões à noite. Grande parte da população tem dificuldade de ir à noite porque trabalhou o dia inteiro, ainda tem que ir à noite, às vezes não tem, termina tarde, tem dias que termina 10, 11 horas da noite a reunião do conselho, a pessoa não tem como voltar para casa, né? Quem mora mais distante. Por outro lado, o conselho estadual se reúne durante o dia. Quem trabalha não tem como participar de uma plenária né, do conselho durante o dia. Então, são dificultadores de você participar nessas instâncias, né, do município ou do estado. Mas no conselho local, ele funciona ali durante o dia e durante aquele horário, inclusive, que a pessoa vai ali na sua unidade de saúde, fazer a consulta, fazer um exame, pegar o seu medicamento, né, ter a orientação com o seu farmacêutico. Então, é um local onde ele consegue, talvez, vislumbrar, né, e tomar conhecimento, né, de que existe um conselho e que, através dele, você pode, enfim, né, encaminhar as suas reivindicações. Então, eu estou muito confiante que esse processo, né, de disseminação e de construção dos conselhos locais possa ajudar nesse conhecimento. E tem o gargalo, né, que eu já comentei, da dificuldade das pessoas, porque às vezes as pessoas realmente não sobra tempo, né, para uma outra atividade, né? Quem trabalha o dia inteiro, às vezes em jornadas exaustivas, né? Como muitos trabalham, fica difícil também essa participação. Não sei se consegui te. Ah, ótimo, é isso mesmo, né? A gente trabalha muito com a questão da divulgação das listas de medicamentos essenciais aqui no município, né? Que a gente também percebe que algumas pessoas têm a ideia de que o SUS tem que fornecer tudo, né? Que o mercado oferece. Também tem um outro extremo, alguns não têm essa exata noção, assim, das limitações financeiras, né? Dos recursos limitados. E hoje a gente tem essa crescente demanda por medicamentos, né? E pensar assim que o cenário é sempre de restringir o financiamento. É realmente muito importante que a gente conheça as políticas, né, a fundo, para que a gente possa realmente pensar em estratégias para atender melhor a população, mas também não gastar excessivamente, né? A senhora colocou também dessa questão da produção nacional, que é um tema assim que é, atualmente, né, parece que o governo vai investir bastante, né, nesse aumento da autossuficiência do Brasil na produção de medicamentos. Então, A são gente tem, muitos. né, um estímulo aí ao complexo econômico e industrial da saúde. A gente está com essa esperança, né? Mas você coloca bem, a gente tem esses extremos, né?
Tem aquela pessoa que desconhece que tem direito e que não acessa e que acaba muitas vezes adquirindo o medicamento na rede privada porque desconhece que pode e, né, que tem acesso através do SUS, e tem o outro extremo, né? Daqueles que muitas vezes influenciado pela indústria farmacêutica, né? Inclusive às vezes judicializam, né? Enfim, e querem acesso a alguns medicamentos que são avaliados e que são verificados, né? E um papel importante que a Comari desempenha, né? De avaliar se efetivamente aquele medicamento está trazendo um benefício que justifique, né, o custo elevado que ele acarreta para o sistema, né? E muitas vezes as pessoas e a gente entende as pessoas, né? Quando você está com um problema e você vem alguém e lhe diz que esse produto é a alternativa que vai a única, né? Porque vem a venda é essa, né? A venda da ideia, né? De que aquele é o único produto que vai resolver o seu problema, a pessoa compra essa ideia, né? E luta por essa ideia, e muitas vezes tem as judicializações que são injustas nesse sentido, né? Porque um outro medicamento, talvez com um custo muito menor, pode estar dando a solução para aquele problema. Então, são os extremos, né, que a gente tem e tem que conviver com isso e tem que. A gestão tem que dar conta, né, sem dúvida, dessas questões e vem dando, né, vem pelo menos tentando dar conta disso e, ao mesmo tempo, aumentar, né, o acesso. Mas estamos aí, gente, à disposição. Mais alguém quer comentar alguma coisa, esclarecer alguma dúvida? Aproveitem, gente, não é todo dia que a gente tem na série com a gente, não. Então, eu já tinha me apresentado, né? Eu sou a Joyce, sou estudante de farmácia pela Estácio em Niterói, estou no sexto período. E eu queria saber um dos desafios que foi comentado sobre os fitoterápicos, que é uma área que eu tenho me envolvido um pouco, porque no sexto período a gente fica assim, o que que eu vou cursar, depois o que que eu vou me formar, né? O que que eu vou me especializar. E eu sei as áreas que eu não quero, mas uma das áreas que eu tenho olhado é os fitoterápicos. E ontem eu pude visitar na minha cidade a fazenda que tem, que é uma parceria da Codemar, que é uma Secretaria de Desenvolvimento da cidade, com a UFRRJ, que está desenvolvendo, né, os fitoterápicos, medicamentos, e estão tentando implementar no SUS aqui de Maricá, que é o xarope de guaco, essas coisas assim, esses tipos de medicamentos. E eu queria saber qual o porquê desse desafio dos fitoterápicos por sermos um país tão rico. Será tipo o preconceito por achar que o natural não faz efeito? Eu queria entender melhor por que temos esse desafio, né, de implementar os medicamentos fitoterápicos. Tem várias questões aí, né? Tem a questão digamos assim, da grande indústria, né? Dos medicamentos de base química, que sem dúvida dominam o mercado e de alguma forma tentam fazer todo um lobby, no sentido de que só eles é que podem, né, resolver os problemas, que os fitoterápicos não teriam, né, a mesma eficácia, que não tem a mesma qualidade. E aí a gente enfrenta um desafio sanitário, porque um dos grandes entraves para o desenvolvimento dos fitoterápicos, um deles, sem dúvida, é a questão da pesquisa, que é bem mais difícil. A gente pode pensar, por um lado, que seja mais fácil fazer pesquisa, inclusive pesquisa clínica, com fitoterápico do que com, né, uma substância ativa, isolada, mas na realidade não é mais fácil. Por quê? Porque uma substância ativa isolada, uma vez você toda a pesquisa, digamos assim, até chegar ao produto medicamento é muito mais fácil com uma substância isolada do que com um produto, né, à base de fitoterápico, em que você não está extraindo a substância, você está usando né, o farmacógeno, né, como a gente, né, fala, muitas vezes, né, milhares de substâncias ali envolvidas, não é uma substância, são milhares de substâncias envolvidas. Então, até para você ter um marcador químico que te garanta
a qualidade daquele produto em termos de reprodutibilidade, né? Até você chegar em realmente identificar qual é a substância ativa dentro desse conjunto que efetivamente dá, né, tem um efeito terapêutico, e fazer a pesquisa clínica com esse conjunto inteiro de substâncias que ali, né, na planta tem a substância ativa, tem aquelas substâncias que a gente muitas vezes, né, escolhe como marcador para fazer um rastreamento e tal, e tem substâncias muitas vezes nocivas junto, né, que não são desejadas e que podem estar trazendo efeitos colaterais. A gente tem vários exemplos. Eu lembro que, eu não me lembro, acho que nos anos 90, 80 ou 90, quando surgiu o Confrei, não sei se vocês já ouviram falar, né? O Confrei, que era tido assim como um dos grandes, talvez, resoluções até para câncer. Começaram a usar Confrei para tudo quanto era, né? Tudo quanto era mal, como dizer. Até que se descobriu a hepatotoxicidade gravíssima do Confrei. E se diz, não dá para ficar tomando Confrei assim, adoidado. Então, a gente tem esses gargalos, essas questões que acabam dificultando a que se consiga adotar efetivamente. E também a dificuldade, inclusive, da produção em escala, né? Porque aí vem toda. Quando surgiu a política, a Anvisa, por óbvio, veio e baixou todas as normas, as regras para garantir justamente a qualidade, garantir a não toxicidade, né, a segurança, né, do produto e a eficácia. E aí se começou a esbarrar em como é que eu garanto a segurança, como é que eu garanto a eficácia, quais são os ensaios que eu preciso fazer que me dê essa garantia, que para um produto químico, gente, eu sei porque eu sou um pouco dessa área do controle de qualidade, né? Eu terminei a minha atividade na universidade na área da assistência farmacêutica, mas eu ingressei na universidade fazendo concurso para farmacotécnica e depois passando para o controle de qualidade e fazendo ensaios biológicos com plantas medicinais, na época a SEMI. Talvez só algum mais antigo aqui que sabe da central de medicamentos, que era responsável, né, pela compra e distribuição dos medicamentos no país, antes, né, de todo esse processo aí do SUS e tal. A SEMI tinha um programa justamente para tentar introduzir fitoterápico no SUS, lá nos anos 80, gente. Eu comecei a trabalhar com isso em 82, 83. E tinha um conjunto de plantas. Eu trabalhei, inclusive, com uma planta que se chamava Chiococa alba, que viemos a descobrir que, na realidade, a grande ação anti-inflamatória que ela tinha era porque ela tinha salicilatos. Ela tinha uma quantidade imensa de salicilatos, tá? Tá um AS lá dentro da Chiococa, por isso que ela tinha ação anti-inflamatória, analgésica, enfim. E que, infelizmente, não evoluiu para o medicamento. Até imagine que concorrência, né? Entre essa planta e um AS que já está consagrado. Qual é o que é mais barato produzir? É o AS, gente. Acaba sendo caro produzir o medicamento a partir da planta por todos esses entraves, né? De conseguir garantir segurança, garantir qualidade, garantir eficácia, é muito difícil. Os ensaios clínicos também se tornam dispendiosos, se tornam difíceis. O gargalo sanitário talvez seja assim, porque a Anvisa, assim, as exigências para o medicamento fitoterápico são muito maiores, talvez, né, comparativamente do que para os demais. Então, é isso, no meu ver, é isso que mais tem impedido. Não me parece que seja um problema cultural, até porque eu acho que a grande parte da população faz uso, né, de algum chazinho, de alguma maneira, não teria essa restrição. Mas tem essa questão de que é um medicamento, né? Não é o chá que você utiliza como alimento, que tem uma outra, né? Tem um outro regramento, tem um outro conjunto de normas, né? Para sua comercialização, enfim, produção e comercialização. Se você fala em fitoterápico, você está falando de medicamento, e aí o medicamento tem essa exigência sanitária que acaba, no meu entender, né, sendo o maior entrave. Entendi. Muito obrigada.
E também agradecer a todos por essa oportunidade, Mas né? não deixa de lutar, Joyce. Vamos ver. A gente tem que encontrar saídas. O problema é que a gente acho que não encontrou qual é a saída. Como é que a gente resolve essa questão, né? Eu acho que esse tem sido a dificuldade. E acho que passa por a questão econômica, a pressão econômica das grandes empresas de talvez sufocar de alguma maneira, né? Todo esse processo, tanto da pesquisa quanto da tentativa de desenvolvimento desses medicamentos. Mas vamos continuar lutando. Não desista. Obrigada, muito obrigada. Vamos desistir, não, vou investir, eu vou continuar estudando para entender melhor. É isso que eu quero também. Bom, algum comentário a mais, gente? Alguma dúvida? Fique à vontade. Como o Fernando falou, aproveite o momento. Não? Eu acho que não. Estou vendo aqui se tem alguma pergunta no chat. Não, só teve umas palminhas. Legal, obrigada. Palminhas e corações. Legal. Ótimo, Bom, Célia. se ninguém tiver mais alguma pergunta, a gente já vai finalizar então a live. Então, Célia, novamente, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, por estar aqui nesse tempinho com a gente. Foi realmente fundamental conhecer um pouco mais sobre a PNAF, conhecer sobre a luta e continuar lutando, né, pelo SUS, por nossa saúde, por tudo que a gente acredita ser o certo. Novamente, eu gostaria de frisar aqui que os que participaram, que gostariam de receber o certificado, para entrar aqui no formulário que a Fernanda mandou no chat e preencher o nome lá, que aí depois a gente vai enviar certinho o certificado para vocês. Mas desde já agradeço muito novamente pela presença de cada um de vocês aqui também. Também Eu agradecer, que né? agradeço. Reforçar o agradecimento do Vitor, né? A Célia, porque para a gente é uma oportunidade única, né? Conhecer assim, os bastidores de construção dessa política. A gente conhece o texto, mas não sabe todo o histórico de lutas e discussões que antecederam, né? Aquele texto que está lá, né? Que a gente estuda. Então, para a gente é muito legal assim ver esse lado da história, ver as informações de bastidores, né? Quem foram as pessoas que lutaram, isso é inspira a gente, né, para a gente continuar assim trabalhando para fortalecer tanto a formação dos estudantes, né, que por mais que o currículo ele tenha se modificado ao longo desses anos, a gente ainda vê que o farmacêutico ele ainda precisa ter uma formação mais qualificada, né, para se envolver com o SUS. Isso inspira a gente também a participar das conferências, estar presente, né? Mostrar para a população que ela tem direito sim, que o acesso a medicamentos está previsto, né? É um direito fundamental e que ela deve lutar, né, para conseguir condições para ter o cuidado integral à saúde dela dentro do sistema de saúde. Então, para a gente é muito bom, assim, ser inspirado, né, pelo seu relato, assim, com certeza acho que todo mundo que está aqui vai levar isso, né, para a sua vida, né, da importância da gente lutar por um acesso mais equitativo, né, mais igualitário, do acesso a medicamentos no SUS. Então, deixo o meu agradecimento, assim, especial para a Célia, assim, por ter aceitado esse convite e ter compartilhado um pouco da experiência com a gente. Imagina, pessoal, eu é que agradeço. Devemos isso à Luísa, né, que me fez o convite. E, gente, eu estou à disposição, né? Se em outro momento vocês, né, precisarem, quiserem conversar um pouco mais, estou à disposição. Estamos aí na luta. Enquanto a gente tiver essa garra, essa disposição, a gente vai estar lutando e vai ter talvez mais coisas para contar. E aí estamos à disposição de vocês. Célia, E obrigada mais uma vez pela obrigada a todos. disponibilidade. Falei para todo mundo aqui que eu sou sua fã, né? Então, assim, Ah, sempre te ouvir é um prazer. Não, mas é muito bom, assim, poder estar
conversando com alguém que fez parte da história da assistência farmacêutica no Brasil, e, assim, é uma outra visão de tudo que a gente vê da política, assim, eu acho uma experiência incrível, eu gosto muito de ouvir falar, é sempre muito bom, e além de você ser uma pessoa extremamente generosa, então isso torna tudo melhor. Imagina. Parabéns para vocês. E continuem fazendo atividades como essa e na luta aí por uma assistência farmacêutica que o povo mereça. Bom, perfeito. Agradeço muito pela presença de cada um de vocês aqui. E já finalizando, então, desejo um bom dia para vocês e muito inconformismo para a gente lutar pela nossa saúde pública. Muito obrigado, Vai, Célia. vai. Inconformados é que vão ganhar a batalha. Isso aí. Muito bom.